De Suave, a Bacia do Sado tem a paisagem e o caudal do rio. Picos de 40 graus e mais em dias de verão, a monocultura do arroz e o ataque dos mosquitos ao final do dia afastaram daqui a fixação de grandes povoados. Quando for aí, a partir das 7 horas, assim, a coisa, já estamos aí, a gente chamou o fresqueio. Estamos aí na rua, olha, é como uma toalha das coisas, é sempre a embanar para os mosquitos não picarem a gente. À vida dura do campo aliava-se até meados do século XX uma companheira mortal, a malária ou paludismo. Coruche, em Santarém, e a zona de Alcácer do Sal foram os últimos redutos da doença em Portugal. Antes da cura chegar ao Sado, resistiam apenas os que a natureza fez mais fortes. Oh, é uma rim. Não sei. É o. É o, não sei se é uma rim, se é o melhor. Você sabe se é rim, se é o melhor. Esse que marca o outro é o sangue mais valente. Então, pois a calhar é mais valente. O seu sangue é valente? Eu acho que sim. E de onde é que vem essa valentia? Da minha mãe, não estou a dizer que a minha mãe morreu com 103 anos. Os habitantes de Rio de Moinhos e de São Romão do Sado desconhecem porque resistiram os seus antepassados à malária. Mas há traços marcados nos rostos que ajudam a explicar a razão. Aqui no Vale do Sado, mas já há muitos anos. Para desbravar estas terras, vieram muitos africanos. Daquilo que foi passado, ainda hoje está a notar. A gente não pode negar na sua cara marcado. É um preto desenhado, ali não há desenganos. É primos, tios e manos. Estamos todos convencidos, já vem dos tempos antigos, mas já há muitos anos. Ananias Grosso, entrevistado então com 85 anos, resiste ainda, mas já não escreve poesia. Os versos rimavam com a história de Portugal, com o que se passou há 600 anos. A expansão marítima trouxe os escravos negros da África Austral e da região que é hoje o Senegal. Muitos foram levados para as bacias do Tejo e do Sado. Alguns desses escravos eram portadores de um traço genético que só nos anos 30 do século passado foi descoberto. Chama-se drepanócito, uma proteção natural contra a malária. Então nós temos bolsas de alta prevalência de portadores de hemoglobina S, do traço drepanocítico, quer na região do Baixo Tejo, nomeadamente Cruz, quer na região do Baixo Sado, nomeadamente Alcácer do Sal, que correspondem a 2 focos de instalação de escravos associados com certas práticas agrícolas, nomeadamente da cultura do arroz. As pessoas que têm esta característica de terem hemoglobina S, em ambientes onde haja malária, estão protegidos. Relativamente protegidos, não é que não tenham malária, mas têm formas de malária menos agressivas. Passados tantos anos, são ainda visíveis as marcas deixadas pela escravatura. Em Rio de Moinhos há gente de lábios grossos, cabelo crespo e tez escura. Mas essa é uma herança que alguns não gostam de reclamar. Já alguma vez lhe disseram que a senhora tem sangue africano? Quem? A senhora? Não, só um parvo cada aldeia que diz que tem sangue africano. Até depois tem. Tem agora cá. Agora cá. Tem sangue ali da quinta? Ah, da quinta. Toda a quinta que tem o sangue. Então a gente diz que é uma África. Eu não dizem que diz que tem sangue de africano. Temos sangue africano. Temos sangue africano, temos sangue africano. Da minha geração também há quem diga que meus bisavós que eram raça negra. Não sabe se eram, se não. E a senhora, por exemplo, olha para si e vê algum traço que acha que não é de cá, que é de outro sítio? Olha, o meu cabelo é um bocadinho assim. Rebelde. Eu não gosto muito assim da cor deles. Até mas escuta lá, menina. Isto agora já não há escolha. Ora! Então tu não vês agora que está tudo a casar com os pretos. Não, que está a filmar-se, nem ia dizer assim, eu não posso galar com um preto. Não pode quê? Nada! Não posso galar com um preto, que dá uma impressão de um livro de me tratar com um homem preto.
Eu não era capaz de estar com o homem preto. Você disse o marido dela, pouco mais que dinheiro. Olha, aquela minha neta, a minha bisneta. Até a moça está a rir com Aquela minha bisneta. Eu não era só capaz, a minha verdadeinha, não era capaz de estar com o homem preto. Desconhecia-se na altura que o cruzamento de duas pessoas com o traço genético do drepanócito pode originar um doente de drepanocitose. Rui Belchior sabe disso desde criança. Em 2003, quando foi entrevistado, já convivia com a doença há 24 anos, desde que nasceu. Não tenho grandes problemas, nem que seja de humor, nem que seja africano. Nunca tive assim grandes problemas com isso. Há 9 anos, a esperança de vida destes doentes ia dos 25 aos 30 anos de idade. Contra todas as expectativas, Rui Belchior está nos 33 e com forças para ir mais longe. Mais vale não pensar muito, viver um dia de cada vez e seguir em frente. A drepanocitose não se vê, está no sangue. É uma malformação nos glóbulos vermelhos. Em vez de serem arredondados e côncavos, são em forma de meia-lua. Nascem fracos, são a causa de anemias crónicas, dores profundas e um atraso no crescimento. Por todas as turmas onde passou, o Rui era sempre o mais baixo. Não se dá uma circulação perfeita nos vasos, esses glóbulos vermelhos aglomeram-se, fazem trombos, entopem vasos. E isso pode acontecer quer nos grandes vasos, quer nos microvasos, nos pequeninos vasos. E as crises de dor fundamentalmente derivam desses entupimentos, entre aspas, dos microvasos. Além da drepanocitose, Rui Belchior herdou outra doença, a talassemia, um defeito genético trazido para a Europa pelos invasores árabes há 1300 anos. A talassemia entrou na Europa mediterrânica através do povo argelino. Expandiu-se à Grécia e Itália, onde ainda hoje 10% da população é portadora da doença. Chegou depois a Espanha e Portugal. A talassemia juntou Rui e Isabel na amizade. Ambos de Castro Verde, ambos portadores da mesma doença. Há muita gente ignorante que olham para mim, veem que posso ter o tamanho de uma criança de 10 anos, mas o aspecto não é de 10 anos. Isabel Martins tem 31 anos, tinha 4 meses quando lhe foi detectada a doença. Ao contrário do amigo, Isabel Martins tem uma forma grave de talassemia que lhe foi atrofiando o crescimento. Há dias que se convive-se bem, pronto, dentro dos possíveis. Há outros dias que são mais complicados porque as pessoas são maldosas. Por ser de estatura baixa, pronto, não compreendem. Ao contrário da doença dos escravos, a talassemia espalhou-se pelo país inteiro, mas ainda hoje é no sul que a doença predomina. Os doentes talassémicos nascem com os glóbulos vermelhos quase sem cor. Provocam uma anemia crónica que só pode ser resolvida com transfusões de sangue de 3 em 3 semanas. Isabel começou em bebê a receber o sangue dos outros. Aos 4 meses descobriram que eu tinha talassemia major e a partir daí todos os meses faço uma transfusão de sangue, 1 ou 2. Os meus planos é ser feliz. É só. E viver muitos, muitos anos. Os doentes de talassemia ou drepanocitose têm um fim prematuro. As transfusões que salvam são ao mesmo tempo a causa da morte precoce. O excesso de ferro depositado no corpo acaba por enferrujar os órgãos vitais. E o ferro vai-se acumulando nas zonas mais sensíveis, que é as articulações, é o cérebro principalmente,
O coração, isso também faz muito, à volta do coração, vai fazendo uma cobertura ali à volta do coração, tanto que basta correr um bocadinho e sente-se logo o cansaço. Os novos fármacos trouxeram mais esperança de vida e um cotidiano normal. A caminho do trabalho, a educadora de infância faz por levar um dia de cada vez. Isabel e Rui já viram partir doentes mais novos. Gosto muito deles como se fossem meus irmãos. E já viu partir alguns deles? Já. É muito complicado. E nunca se sabe se amanhã não serei eu. Em 2013, a doença estava controlada. A sul do país, o rastreio da drepanocitose e da talassemia era obrigatório. Atualmente, o rastreio é aleatório. Quando se foi recuperar dados e quando se foi contar, fazer um registro, há números altíssimos que não é admissível. Para nós hematologistas não é admissível. Não existiam há 10 anos. Exatamente, há um número maior. Então na drepanocitose há um número maior. E há uma concentração grande na área metropolitana de Lisboa, mas também casos nos grandes centros. É no Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa, que são realizados os testes sanguíneos. Estima-se que sejam 600 os doentes de drepanocitose e 100 os de talassemia. Para travar a evolução das doenças, foi criado em 2004 o Programa Nacional de Controlo das Hemoglobinopatias. Nunca chegou a amadurecer. O programa, de momento, está um pouco silencioso, digamos, como é que dizem, está adormecido. Não deixou de ser obrigatório, mas foi descurado. Eu chamei a atenção, eu e os pediatras, a nível dos centros de saúde, é o sítio onde a maior parte das gravidezes são seguidas. Há doentes a norte do Tejo, casos registados em Coimbra, Castelo Branco e no Hospital de Vila Real, em Trás-os-Montes, onde 2 irmãos estão internados. Nasceram com talassemia, herdada dos pais. Eram ambos portadores do defeito genético. Se não houver um aconselhamento genético, uma mãe ou um pai com uma talassemia menor pode casar-se com outro com a mesma mutação e 25% dos casos podem ter uma forma de apresentação mais grave, mais severa. A 50 quilómetros, na aldeia de Lebução, Guilhermina Valente não acompanha os tratamentos dos filhos. Foi mãe pela primeira vez aos 15 anos, agora já nos 20, continua sem perceber a origem da doença que vai acompanhar as crianças para o resto da vida. Quem corre mais risco é a menina. O rapaz não, o rapaz faz uma vida normal, pode ter igual as crianças com filhos, pode uma criança normal. Mas a menina não, já não é igual. Ela, porque a partir dos 12, 13 anos já corre muito risco. Ambos correm risco de vida se depois das transfusões a que são submetidos de 3 em 3 semanas não lhes for aplicado o medicamento para tirar o excesso de ferro. Vamos dormir? Vamos? Que jeitosos! Há 2 anos que estão aos cuidados de Natalina Miguel, hematologista no Hospital de Vila Real. Vamos embora? Vamos para a tua cama? Estes miúdos precisavam de fazer uma injeção subcutânea diária e mantê-la durante o período noturno e reparamos que este tratamento não era feito de uma forma eficaz. Com estes pais foi um bocadinho difícil, claro. Quer pela não aderência à terapêutica, quer por não deixarem que fossem os enfermeiros a irem colocar o fármaco à noite. Portanto, foi bastante difícil, claro, estes miúdos enquanto estiveram com os pais. A equipa do hospital diz que não teve outra solução senão pedir que as crianças fossem retiradas aos pais. Foi o que aconteceu depois da intervenção da Comissão de Proteção de Jovens e Crianças. Por decisão judicial, os irmãos passaram a viver numa casa de acolhimento temporário, com idas frequentes ao hospital. Fiquei triste, fiquei muito dolorosa por serem assim as crianças. Porque para uma mãe é muito triste.
Eles estavam bem tratados, bem, tudo bem. O malo que eu também era um pouquinho descuidada, isso sim. Deixava fazer o que eles queriam, por serem doentes. Eu não me berrava, porque me dava pena. Porque, claro, uma criança doente não é igual que uma criança saudável. Guilhermina Valente e o marido sabem que terão os filhos de volta quando aprenderem a não descurar os tratamentos, quando mantiverem a higiene necessária para aplicar uma agulha nas crianças todos os dias. Uma pessoa, quando quer os seus filhos, tem que mudar. E eu realmente quero os meus meninos. E já mudou? Mudei muito. Agora que isso sim, eu não sei quando nos dão. Ou quando, não sei. Agora, quando venham para casa, nunca mais me ponho nessa responsabilidade. De os picar, não. A mim que me ponham uma enfermeira, o tempo de virem 3 ou 4 enfermeiras, que me ponham uma enfermeira aqui em casa e que o piquem elas. Sem mudança na mentalidade dos pais, os irmãos de Vila Real continuarão a crescer longe de casa, afastados da família. Caso contrário, dificilmente chegariam à adolescência, menos ainda à idade adulta, as metas que Rui Belchior e Isabel Martins conseguiram alcançar.